E se a história da criação na Bíblia, os ensinamentos de Buda, as palavras de Jesus, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E a teoria de um físico de partículas estivessem, sem saber, apontando para a mesma verdade. O que um livro controverso dos anos 70, que chocou a comunidade científica, pode nos revelar sobre os segredos do universo. Nos próximos minutos, vamos investigar os surpreendentes ecos entre a sabedoria antiga e a ciência moderna. E a conclusão pode mudar a forma como você enxerga o seu lugar no cosmos. Há 300 mil anos, nossa espécie caminha pela Terra. E desde sempre, olhamos para as estrelas e fazemos as mesmas perguntas que nos assombram hoje. Onde estamos? Por que estamos aqui? A narrativa mais famosa no Ocidente, a do Gênesis, descreve uma sequência de criação que, curiosamente, espelha a ordem da vida que a ciência descobriu, das plantas aos animais marinhos e dos animais terrestres até, finalmente, o homem. Mas essa narrativa também revela a forte tendência humana de se colocar no centro de tudo. Ela apresenta discrepâncias científicas claras, como a criação do Sol somente do quarto dia, depois da Terra e das plantas. E, no entanto, mesmo com essa falha de cronologia, o texto não se afasta totalmente da ciência. A sequência em que a vida surge no relato, das plantas aos animais marinhos e, por fim, aos terrestres, mantém um eco surpreendente com a ordem que a evolução nos mostra. Isso nos confirma que esses textos não são manuais científicos, mas sim poemas épicos, de um reflexo da verdade. Para buscar essa lógica, precisamos ir ainda mais fundo no tempo. Na Índia, há mais de 3.500 anos, os textos védicos descreviam o universo de forma radical. Falavam de Brahman, uma consciência única e fundamental da qual tudo emerge. Eles descreviam nosso mundo de aparências como Maya, uma ilusão que esconde essa realidade essencial. Até mesmo a antiga ideia do homem feito de barro encontra um eco científico impressionante. Hoje, uma das teorias mais fortes propõe que a vida só pôde surgir porque a argila funcionou como um berçário molecular, concentrando, protegendo e organizando a matéria inanimada nos primeiros blocos de construção da vida. Séculos depois dos Vedas, a busca pela realidade por trás da ilusão continuou. O príncipe Siddhartha Gautama abandonou seu palácio para entender a raiz do sofrimento. Após anos de meditação, ele atingiu um profundo estado de clareza, tornando-se o Buda, que significa o desperto. Sua conclusão era de que a causa de todo o sofrimento era o apego, a nossa falsa sensação de um eu separado. Como ele mesmo disse, a raiz de todo o sofrimento é o apego. O carpinteiro Jesus de Nazaré, por sua vez, falava em parábolas sobre uma unidade fundamental que havíamos esquecido. Ele não apontava para um reino distante, mas sim para uma realidade interior, dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior, pois eis que o reino de Deus está dentro de vós. Por milênios, essas ideias foram apenas ideias, até que a ciência moderna, ao olhar para o coração do átomo, encontrou a dança. Nos anos 70, o físico de partículas Dr. Fritjof Capra, autor do livro O Tal da Física, teve uma epifania ao ver a estátua do deus hindu Shiva.
Em sua forma de Nataraja, Shiva é o dançarino cósmico, cuja dança de criação e destruição sustenta o universo. Naquele momento, Capra percebeu que essa era a metáfora perfeita para a física quântica. A matéria não é estática, ela é uma dança incessante de energia. A sabedoria antiga e a ciência moderna estavam descrevendo a mesma realidade. O mundo existe porque as partículas vibram. O mundo existe porque Shiva dança. Essa dança quântica, no entanto, é ainda mais estranha do que Capra imaginava. Ela nos força a questionar a própria natureza da verdade. As partículas que compõem a dança não são coisas sólidas. Elas existem como uma onda de possibilidades, até que uma interação as force a se colapsar em um único ponto. E é aqui que precisamos ser honestos. Quando um físico fala em observador, ele não está necessariamente falando da consciência humana. Ele está falando de qualquer interação que extrai a informação do sistema. O fenômeno da decoerência quântica nos mostra que objetos do nosso tamanho estão sendo constantemente medidos pelo próprio ambiente, o que os impede de se comportarem como um elétron solitário. A estranheza quântica é real, mas não é um cheque em branco para fantasias. Essa honestidade nos leva a uma ideia radical. E se a consciência não for o resultado final de um cérebro complexo, mas sim o ponto de partida de tudo? Imagine que a consciência está em tudo, em cada partícula, como uma propriedade fundamental do universo. Nesse caso, quando as partículas se juntam para formar sistemas complexos, um problema surge: o caos. Para que o grupo sobreviva, a consciência das partes precisa ceder, ser suprimida, para que a consciência do todo possa emergir. Assim como a mente da colmeia assume o controle das abelhas. O nosso eu, o nosso ego, seria então o estado final desse processo. Uma consciência de altíssimo nível, mas colapsada, focada, separada, como uma partícula. Se isso for verdade, então quando morremos e voltamos ao todo, o nosso ego precisa ser aniquilado. Manter nossa consciência intacta seria como uma célula cancerígena, desorganizando o Criador. E isso nos traz de volta ao início. As grandes verdades, seja na ciência ou na espiritualidade, parecem ser um eco da mesma realidade profunda. Talvez a intuição dos antigos não fosse sobre adivinhar o futuro ou provar a existência de um Deus pessoal. Talvez fosse uma memória. A memória de que a consciência não é algo que temos, mas algo que somos. A memória de que cada partícula no universo é importante, não por servir a um propósito humano, mas por ser uma nota essencial na própria lógica do cosmos. E talvez toda a nossa busca por conhecimento seja, no fundo, a jornada da partícula, para se lembrar de que ela também é e sempre foi a onda.